A gente sabe que a gente pode contar com esse apoio, né, do governo, que aí dá a terra e que, de uma certa maneira, organiza programas e pessoas como vocês têm aqui disponíveis para ensinar vocês, para estar juntos de vocês, dividir, compartilhar, se tornam verdadeiros parceiros dessa necessidade de sacada de homem no campo. A nossa palestra, eu vou falar um pouquinho, porque o tempo é resumido, né? Não dá para a gente trazer assim muitos detalhes. Mas o que nós vamos falar aqui dá para vocês entender um pouco o que é realmente o sistema de produção, né? Esses processos de produção, esses sistemas de produção, como que a gente produz, o que a gente deve produzir, como que a gente deve usar e cuidar da nossa terra. Uma introdução rápida, né? Desde esses tempos são muito antigos, né? Muito tempo atrás, a luta é imensa, é grande, e que a agricultura tem sido fadigante. A gente sabe que o homem do campo, a agricultura do familiar, a agricultura do homem do campo, é uma agricultura fadigante. O homem não conta com muito recurso, não conta com muita orientação, não conta com assistência técnica, né? Hoje, o poder público já se preocupa com essa necessidade. E muitas vezes, além de ser fadigante, ela se torna ingrata. As chuvas, né, os invernos, cada dia eles reduzem mais, né, a quantidade de chuvas. E a gente fica sem saber o que vai fazer, o que vai comer, que pasto a gente vai dar ao gado. Então isso se torna, de certa forma, uma agricultura fadigante, né, muitas vezes ingrata, e você trabalha, e ela está condicionada, sujeita às incertezas das estações chuvosas e dos azares do tempo. Ora você perde porque não chove, né, porque as chuvas são irregulares, e ora você perde porque chove demais. E aí essa é a nossa luta, essa é a luta de vocês. Essa é a luta do agricultor familiar, ou da agricultura familiar. A importância da agricultura. O Brasil sempre teve uma agricultura importante, né? Ela tem se tornado importante, a agricultura no Brasil. No nosso país, a agricultura é um setor econômico que influencia de forma muito significativa no desenvolvimento do Brasil. Antigamente a gente não ouvia falar isso, né? Mas hoje sabe-se que o Brasil, o mundo reconhece que o Brasil é um celeiro, né? É um celeiro de produção. É um celeiro de produtos agrícolas. E essa agricultura e esse desenvolvimento tão significativo, existem alguns objetivos. E qual é o objetivo principal da agricultura? Por que a gente trabalha? Por que o governo investe em vocês? Por que o governo faz assentamento de famílias? Para que a gente continue matando a fome, né? Suprindo a necessidade alimentar de cada família nesse torrão de vocês. Então, o objetivo da agricultura é provisão de alimentos, né? É matar a fome dos habitantes das cidades. Ou, de uma maneira geral, é matar a fome do homem, é saciar a necessidade de alimento, né? Nós, adultos, mas também nas nossas crianças, de todo o povo do Brasil. Então, esse é um dos objetivos, né? É o alimento para os habitantes da cidade. A outra questão é que o que sobra é exportado. Então também isso é um dos objetivos da agricultura no Brasil. A outra é gerar matéria-prima para fabricar álcools, combustíveis, alternativa brasileira e para favorecer as indústrias. Então, para que produzir? Qual é o objetivo da agricultura? O objetivo da agricultura é produzir alimento para matar a fome da população do Brasil, produzir alimento. E além desse alimento, matando a nossa fome, o restante é a exportação. O que é a exportação? É o resto que sobra, aí manda para os outros países, né? E a outra basicamente, essencialmente, é matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é o elemento básico para a indústria, para fabricar o trigo, né? Para ir para a padaria, para fazer o pãozinho para a gente, para fazer aquele fubazinho, uma milharina, a massinha de cuscuz, né? Através do milho,
para a gente poder comer o anguzinho, o xerezinho, a pimenta, como vocês devem entender, né? Então, esses são os objetivos principais dessa agricultura no Brasil. Gerar essa matéria-prima para fabricar álcool. Porque hoje, já para fabricar álcool, porque a gente existe um combustível, né, fabricado a partir de alguns cereais, né, ou de outros materiais como cana, milho, e aí uma série de outros produtos que produzem álcool. E, essencialmente no Brasil, o álcool é produzido da cana-de-açúcar. E esse material, essa matéria básica, o prima, que pode ser o milho, né, pode ser o trigo, pode ser a soja. Então é essa matéria-prima, que é chamada matéria-prima, são esses grãos que vão para a indústria e aí fabrica bolacha, fabrica ração para animais, né, e uma série de outros produtos que são originados ou produzidos a partir dessa matéria-prima e passa na mão de vocês. O algodão que vocês produzem vai para a indústria e aí lá é produzido tecido e aí fabrica roupa e aí supra a necessidade do país e alguma coisa que sobra eles mandam para fora e é o que se chama de exportação. Agora, uma outra questão é que é a exploração da terra. A exploração da terra, né, aqui no Brasil, a exploração da terra aqui no Brasil, ela se dá de duas maneiras. É a exploração direta. Então, como que é a exploração direta? É aquela pessoa que ele mesmo, o próprio dono, explora a sua terra. Então, vocês hoje estão assentados, são proprietários de um pedacinho de terra, então vocês são os donos e vocês fazem a sua própria exploração. Então, essa é uma exploração direta. É o tipo de exploração realizada pelo próprio proprietário da terra. Ou a exploração indireta. É isso que girar a nossa agricultura. Como funciona a nossa agricultura? Como é realizada a nossa agricultura? De uma maneira direta, pelo dono da terra, e de uma maneira indireta, por outras pessoas. E aí as pessoas arrendam as terras, e aí vem aquela situação de meieiro, né, de parceiro, e aí vocês entendem bem essa linguagem, porque vocês já vivenciaram, já viveram, né, isso. Hoje vocês são proprietários, estão assentados na terra de vocês. Então, essas explorações, e aí essas explorações indiretas, aí arrendamento, poceiro, né, eles exploram de uma certa maneira nas terras alheias. Agora, o que de fato é um sistema agrícola de produção? O que são esses sistemas de produção? O que é que vocês entendem por isso? O que é que a gente entende por agricultura, por sistemas de produção? Basicamente, existem dois sistemas de produção. O primeiro deles é o sistema intensivo, que é um sistema de produção intensivo. O sistema de produção intensivo, vocês estão vendo ali uma foto, né? Uma foto que às vezes a gente só vê na televisão, porque esse tipo de agricultura que a gente não vê aqui basicamente no nosso Nordeste, semiárido, terras secas e áridas, mas a gente vê muito isso lá para o Sudeste, lá no sul do país. Então, o que caracteriza? Como é que você conhece, identifica um sistema de produção intensivo? O sistema de produção intensiva é aquele que você utiliza, né, continuamente o solo. O solo é usado, não há descanso. Tirando uma cultura e colocando outra cultura. Uma outra característica